Olá pessoal, continuando os nossos trabalhos, nesse nosso bloco a gente vai continuar justamente a análise dos direitos difusos e eu deixei uma pergunta para esse bloco e a pergunta foi bem simples: posso aplicar a chamada revelia relevante nos processos coletivos que tutelam interesses difusos? Essa aplicação ela é correta? Bom, volta lá no artigo 345 do Código de Processo Civil e dá uma olhada no inciso 2. Esse artigo vai ser a chave para você entender aqui qual é a interpretação que eu reputo a mais correta. Não sou eu, não estou isolado nesse ponto. Há outros que concordam comigo, mas eu quero propor essa reflexão a vocês. Se você se ativer a uma leitura muito breve e, diria eu, até uma leitura incauta dessa regra, você certamente chegará à seguinte conclusão: de que não cabe revelia relevante no processo coletivo que tutela direito difuso. E eu vou ser obrigado a discordar de você diante dessa conclusão por uma razão simples. Faça o seguinte raciocínio comigo. Quem é o titular do direito material transindividual? É o réu ou é o autor da ação coletiva? Então, se eu, membro do Ministério Público, propuser uma ação civil pública colocando alguém no polo passivo e esse direito material for difuso, o titular desse direito material é a coletividade a qual eu substituo ou é o réu? Para mim é evidente que é a coletividade a qual eu substituo. Para mim isso é evidente. Então vamos lá. Fixada essa premissa de quem é titular do direito material indisponível, façamos a seguinte reflexão. A norma do artigo 342, ela é uma norma protetiva do réu ou é uma norma protetiva do autor da ação coletiva? Então essa norma, repito, visa proteger o réu ou visa proteger o autor da ação coletiva? Parece evidente, claro, que visa proteger o réu. Pois bem, se visa proteger o réu, só faz sentido ela ser aplicada, me refiro à norma, só faz sentido ela ser aplicada se o réu titularizar o direito material indisponível, que não é a hipótese do processo coletivo. Que não é a hipótese do processo coletivo. Portanto, qual é a tese que eu sustento? E que é a tese que, a meu ver, data máxima vênia de quem pensa diferente, é a tese correta, é a tese que deve ser sustentada. É possível juridicamente a aplicação da revelia relevante em processo coletivo, exceto nos casos nos quais o réu titularizar direito material indisponível subjacente à demanda. Porque se ele titularizar um direito material indisponível que não tem relação alguma com a demanda, continuo aplicando a revelia irrelevante, ou melhor, revelia relevante. Tudo bem? Lembrando os conceitos, senhores. Revelia relevante é a decretação da revelia com a aplicação do seu principal efeito. Revelia irrelevante é a decretação da revelia sem aplicação do seu principal efeito. Fechou? Beleza. Outra questão processual que eu reputo relevante. Vão, por gentileza, lá nos artigos 382 e 392 do Código de Processo Civil. 382 e 392 do Código de Processo Civil. Nós vamos trabalhar aqui o tema confissão. Veja que questão processual interessante aqui. O tema é confissão. Confissão nada mais é do que a admissão de fato desfavorável ao confitente. Eu falo isso até na minha atuação prática como promotor nas audiências. Por vezes, algumas testemunhas falam: não, doutor, eu queria confessar a você. Falam: olha só, você só vai confessar se você admitir um fato que lhe é desfavorável. Não faz sentido você confessar um fato que é desfavorável a um terceiro. Isso não é tecnicamente confissão. E aí, reparem se o 382 não traz exatamente esse conceito que vos passei. Confissão é admissão de fato desfavorável ao confitente. Fechou? Beleza. Pois bem, qual é a questão que eu quero propor a vocês aqui à guisa de reflexão? É possível confissão
quando o litígio versar sobre direito indisponível? Vou repetir a pergunta. É possível ser realizada uma confissão no bojo de um processo no qual se discuta um direito material indisponível? Repara o que diz o artigo 392. Não vale, como confissão, a admissão de fato relativo a direito indisponível. Então, cuidado com isso. De novo, é a mesma reflexão da questão processual anterior. É a mesma reflexão que a gente vai fazer. Eu vou ter sempre que avaliar quem pratica o ato processual. Se aquele que for confessar, for o titular do direito material indisponível, essa admissão do fato desfavorável não vale como confissão. Tudo bem, senhores? Então, cuidado. É possível confissão em processo coletivo? Sim, desde que não seja realizada pelo titular do direito material indisponível ou por aquele que o substitui. Estamos tranquilos, calmos e serenos? Beleza. Vamos lá. Mais uma questão processual relevante. É possível a celebração de negócio jurídico processual em processo coletivo que tutela interesse difuso? Eu vou me ater só a esse ponto, porque nós vamos trabalhar o ponto repercussões processuais do novo CPC nos processos coletivos. E aí eu vou bater ponto a ponto cada um dos detalhes sobre isso. Tudo bem? Por exemplo, a gente vai ter uma aula sobre os regimes de despesas processuais, vamos ter uma aula sobre como que muda a questão recursal e por aí vai. Tudo bem? Eu vou ponto a ponto. Nesse encontro de hoje, o que eu vou trabalhar com vocês é um viés mais simples. Quero saber dos senhores, é possível celebrar negócio processual no bojo de processo coletivo que visa tutelar interesse difuso? Sim, não ou talvez. Para que a gente possa responder essa pergunta, abram, por favor, no artigo 190 do Código de Processo Civil, que é uma das grandes novidades advindas com o CPC de 2015. O CPC de 2015 trouxe a chamada cláusula geral ou cláusula genérica dos negócios processuais. Não caiam na armadilha de afirmar que só com o advento do CPC de 2015 passou-se a admitir negócio jurídico processual, porque você vai estar errado. Não é essa a ideia. Tudo bem? O que o Código de Processo Civil de 2015 fez foi trazer uma cláusula geral ou genérica dos negócios processuais. Por que eu fiz essa introdução? Repara numa informação fundamental no artigo 190. Vocês vão ver que o legislador fala assim: direitos que admitam autocomposição. Direitos que admitam autocomposição. De imediato, muita gente vai dizer para vocês assim: bom, se o direito não admite autocomposição, não vai ser juridicamente possível a celebração de negócio jurídico processual. Por uma razão simples, professor. O senhor acabou de falar no bloco anterior que o direito difuso ele é indisponível. Se ele é indisponível, é um direito que não admite autocomposição. E aí, fechando o silogismo, portanto, não será possível a celebração de negócio processual. Nada mais equivocado. Por uma questão conceitual básica, a meu ver, data máxima vênia, de quem pensou essa primeira conclusão. Acompanha comigo aqui. Primeiro detalhe. Está correto afirmar que direito material indisponível impede a autocomposição? Repito, está correto afirmar que direito material indisponível impede a autocomposição? Não está correto. Vocês podem citar Antônio Cabral, Robson Renan Godinho, Fred Didier Júnior, Daniel Assunção, Ricardo de Barros Leonel e até este que vos fala. Vejam, direito material indisponível significa que o direito material não pode ser disponível. Professor, mas que frase tosca. Realmente, perdoem aí o truísmo. Mas a ideia é,
não é possível ao titular do direito material dispor do cerne desse direito. Então, a ideia de se afirmar que o direito material é indisponível implica na impossibilidade da disposição do cerne desse direito material. É essa que é a ideia. Você não pode, portanto, abrir mão do centro, da base do seu direito material. O Hugo Nigro Mazzilli, em uma de suas inúmeras lições, é um dos grandes ícones da tutela coletiva, ele afirma o seguinte: é possível até dispor de aspectos periféricos ou secundários, tais como condições de tempo, modo e lugar, mas não se pode dispor da base, do centro desse direito material. E ele foi extremamente feliz na sua colocação, porque vejam, por exemplo, se você estiver à frente de um processo civil, coletivo óbvio, versando sobre responsabilidade civil por dano ambiental, você pode celebrar um acordo com esse poluidor, por exemplo, ou isso violaria a indisponibilidade do direito material? Para mim é fundamental a lição do Mazzilli. O que você não pode fazer é dizer o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos perdoar esse dano ambiental, vamos deixar para lá, não vamos condenar esse cara, vamos aliviar, vamos dar o perdão, porque isso é dispor do cerne do direito material. Porém, você pode fazer um acordo dizendo o seguinte: olha, você vai reparar esse dano. Contudo, pode ser concedido a você um prazo de 8 meses e você pode escolher entre essas 3 técnicas que aqui estão dispostas. Você tem que recompor a mata nativa dentre essas espécies que eu vou listar aqui. Percebam, eu estou trabalhando com condições de modo, tempo e lugar, mas eu não estou abrindo mão do dever jurídico de recompor a lesão ao meio ambiente. Então, cuidado com essa ideia de indisponibilidade, porque ela pode gerar uma distorção. Por outro lado, e aí continuando o nosso silogismo, repara que o 190 não fala direito disponível ou direito indisponível. Fala direito que admita autocomposição. Autocomposição nada mais é do que uma forma de resolução do litígio. Existem 2 formas gerais: heterocomposição, na qual você busca uma terceira pessoa para chegar e resolver o seu conflito, e a autocomposição, na qual os sujeitos envolvidos no litígio vão fixar a melhor resolução para aquele conflito. Então, isso que é autocomposição, é uma forma de solução do conflito estabelecida entre os sujeitos envolvidos naquele litígio. Então, não são conceitos díspares. Eu posso ter um direito indisponível, no qual admita a autocomposição, e posso ter um direito disponível, no qual eu não consigo fazer autocomposição. Porque a autocomposição não é sinônimo de direito disponível. Tudo bem? Fixadas essas premissas, o que a melhor doutrina sustenta? A plena possibilidade de se estabelecer negócios jurídicos processuais no bojo de processos coletivos, mesmo aqueles que veiculam tutela de direitos difusos, que são, por definição, indisponíveis. Ficou clara essa ideia? Argumento de reforço. Primeiro argumento, na verdade eu posso trazer 2 argumentos de reforço. Primeiro argumento de reforço: o procedimento aplicável aos processos coletivos não é um procedimento integralmente especial, portanto indisponível. O procedimento não é indisponível. Se o procedimento não é indisponível, pode ser objeto de negócio processual. Daqui a pouco eu vou explicar essa ideia aqui. Segundo argumento de reforço: o negócio jurídico processual pode ser mais favorável ao titular do direito material. Eu posso celebrar um negócio jurídico processual que vai ser favorável à tutela daquela coletividade. E se vai ser favorável à tutela daquela coletividade, vedar, vejam, vedar esse negócio processual é prejudicar
a coletividade. Tranquilo? Então abra só um parênteses aí nas anotações de vocês e coloque o seguinte: tipos de procedimentos especiais. Tipos de procedimentos especiais. E vamos trabalhar essa ideia que eu acho que vai ser importante. Então, repito, tipos de procedimentos especiais. Basicamente, existem dois tipos de procedimentos especiais. Primeiro, procedimento especial conversível, também conhecido como disponível. Procedimento especial, conhecido como conversível ou disponível. Qual é a ideia desse grupo? O procedimento segue um determinado rito até uma determinada fase, a partir da qual ela pode ser modificada ou convertida. Então vejam, se o procedimento ele é conversível, disponível, ele pode ser modificado ao longo do seu curso. Então ele pode ser modificado. Já o segundo grupo de procedimentos especiais são os chamados procedimentos integralmente especiais, também conhecidos como indisponíveis. Já esse segundo grupo, como o próprio nome faz supor, como eles são integralmente especiais, eles não podem ser convertidos, eles não podem ser modificados. Exemplo, procedimento de inventário, de interdição. Então esses procedimentos eles são integralmente especiais. Então nesses casos não será possível a celebração de negócio processual. Tudo bem? Muita gente me pergunta assim, professor, mas espera aí, será que vai ser possível celebrar um negócio jurídico processual no bojo de uma CP de improbidade administrativa, considerando que ela tem um rito bem específico, diverso da ACP genérica? Não existe vedação. Professor, mas tem aquela vedação do 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade. Cuidado. O 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade veda acordo, conciliação ou transação. Acordo, conciliação ou transação. Não veda celebração de negócio processual. Cuidado com isso, cara. Essas nuances, elas são fundamentais. Fechou? Beleza. Bom, então explicada essa ideia, vamos para mais uma questão processual relevante, que a rigor vai ser a nossa última questão processual relevante aqui desse nosso encontro, desse nosso bloco. Abram, por favor, no artigo 373, parágrafo 1º, salvo engano. O 373 traz a distribuição do ônus da prova. Parágrafo 1º traz a ideia, melhor, preconiza, preceitua, melhor colocando, a ideia da possibilidade dos sujeitos processuais celebrarem uma convenção modificando o ônus da prova. É o que alguns chamam de inversão convencionada do ônus da prova. Inversão condicional, ou melhor, convencionada do ônus da prova. Basicamente, os sujeitos do processo formulam uma convenção estipulando uma nova forma de se inverter o ônus da prova. Reparem que esse artigo 373, parágrafo 1º, deixa muito clara a ideia de que não será possível essa convenção nos casos nos quais o litígio versar sobre direitos indisponíveis. E aí, de novo, vem a discussão. Pela regra, não será possível essa inversão convencionada quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Essa é a regra que está estipulada no artigo 373. Contudo, alguns autores dizem o seguinte: deve ser relativizada essa vedação porque essa inversão convencionada do ônus da prova pode ser mais favorável para a coletividade tutelada naquela demanda. Pode ser mais favorável para a coletividade tutelada naquela demanda. Tudo bem, senhores? Beleza? Então, olha, nos direitos difusos, o que nós vimos? Vimos os aspectos subjetivos, vínculo e titularidade. Vimos os aspectos objetivos, trabalhamos
a divisibilidade, a disponibilidade e a transmissibilidade e trabalhamos os aspectos processuais. Tudo bem? No próximo bloco a gente continua.